O benzeno despertou grande interesse devido à sua estabilidade e inércia química. Trata-se de um hidrocarboneto aromático cujas reações são predominantemente de substituição eletrofílica aromática, devido à existência de um sexteto de elétrons π. Letra A, escreva as estruturas de ressonância para o benzeno. Então, a letra A é tranquila. Lembra que o benzeno, né, é esse anel com 6 carbonos com 3 ligações duplas alternadas. E lembra que a gente pode representar aquela bolinha lá dentro, porque essas ligações duplas trocam de lugar. Então, eu poderia desenhar a dupla aqui na esquerda em cima, para cá e para cá. Né? Então percebam que o que acontece é uma troca de posição dessas ligações duplas. Isso é a ressonância do benzeno. Então a letra A já está feita, era só fazer isso. Na letra B, ele está pedindo para a gente fazer a equação correspondente à reação de nitração do benzeno, utilizando o ácido sulfúrico como catalisador. Nitração é adicionar um grupo nitro ao benzeno, NO2. Então, esta reação consiste na reação do benzeno com ácido nítrico, HNO3, na presença de ácido sulfúrico como catalisador. Então, ácido sulfúrico em cima da seta. O enunciado da questão já disse para a gente, inclusive, que as reações que ocorrem predominantemente com benzeno são reações de substituição. Isso quer dizer, até porque ele é muito estável, o enunciado disse isso, isso quer dizer que ocorre uma substituição. No caso, sai algum dos hidrogênios que estão ligados aos carbonos do anel para entrar um substituinte no lugar dele. Toda vez que o ácido nítrico for reagente de uma reação orgânica, nós vamos enxergá-lo da seguinte forma: HONO2. Enxergam HNO3 aqui? Olha, HNO3. De modo que o hidrogênio vai sair para alguém entrar no lugar dele. Quem que vai entrar no lugar dele? O OH ou o NO2? Isso é meio que intuitivo e lógico, né? Porque se é uma reação de nitração, eu quero que entre o grupo funcional nitro no benzeno, que é o NO2. Então, este hidrogênio troca de lugar com esse grupo NO2 e aí nós vamos ter a formação desse nitrobenzeno e o H que saiu com o OH do ácido nítrico, ocorre também formação de água como subproduto. Está aí a reação de nitração do benzeno. Letra C. 3 importantes isômeros constitucionais derivados do benzeno apresentam 2 hidroxilas ligadas a carbonos do benzeno. Escreva as estruturas desses 3 isômeros e suas respectivas nomenclaturas. Quando a gente fala de isômero constitucional, a gente está pensando em isomeria plana. E aí, 3 importantes isômeros contêm ligados ao benzeno 2 hidroxilas. No caso, eu vou ligar uma hidroxila aqui e outra aqui. Isômero constitucional, vamos lá, ou é de cadeia, ou de posição, ou de função, metameria e tautomeria. Tautomeria, enol e aldeído, enol e cetona, descarta. Metameria é quando tem heteroátomo, e aqui não tem, descarta. Função aqui não tem jeito de ser outra além de fenol, porque eu quero manter o anel aromático, 3 isômeros do benzeno. Então o benzeno tem que ser mantido. De cadeia também não dá. Esses 3 isômeros são os isômeros de posição, né? Percebam que aqui as 2 hidroxilas estão entre si nas posições 1 e 2. Chama um carbono de 1, o próximo de 2. Este é o 1,2
dihidroxibenzeno ou ortohidroxibenzeno. Mas a gente poderia colocar também, olha, mantém uma hidroxila lá no carbono de cima, carbono 1, carbono 2 e liga aqui no 3 a outra hidroxila. E este é o 1,3 ou metadihidroxibenzeno. E o último possível isômero constitucional, né, no caso nosso de posição, seria a hidroxila lá em cima, no carbono 1, eu chamei ali de 1, 2, 3, e aqui no 4 eu coloco a outra hidroxila. Este é o 1,4 ou para dihidroxibenzeno. Ah, Bruno, não podia colocar aqui nos outros carbonos, aqui no 5 e no 6? Se eu coloco no 5 ou no 6, seria o 1,2 e o 1,3 de novo, né? Porque aí eu ia girar lá de cima para o outro lado. Tá? Então essas são as três possíveis, né? Os três possíveis isômeros de posição desse benzeno dissubstituído, né? Com essas duas hidroxilas. E na letra D, ele quer saber qual que é o isômero mais volátil dentre os três anteriores e justifique a sua escolha. Ciências médicas adoram esse tipo de questão. Inclusive, existe aquela questão famosa do ácido maleico e do fumárico, que são ácidos dicarboxílicos cis e trans. Vocês vão ver que o fato é o mesmo. Percebam que os três são de posição, os três fazem ligação de hidrogênio, mas acontece que no ortodihidroxibenzeno, essas duas hidroxilas estando muito próximas uma da outra, faz com que a gente tenha, além de força de interação intermolecular, ligação de hidrogênio entre as moléculas, né, que é o que determina a temperatura de ebulição, acaba que a gente tem uma interação, ligação de hidrogênio que a gente chama de intramolecular, ou seja, dentro da própria molécula. E aí, se a gente tem interações dentro da própria molécula, isso diminui a interação que essa molécula faz com outra, tá? Então pode guardar isso. Presença de interações dentro da molécula, ou seja, intramoleculares, reduz a intensidade das interações intermoleculares, que é o que manda na temperatura de ebulição. Portanto, o ortodihidroxibenzeno, por ter interações intramoleculares, que reduzem a interação intermolecular, é o isômero mais volátil desses três.